bem com vocês? Eu tenho acompanhado todo esse processo, né, que nós estamos enfrentando no Brasil, e tem algo assim que tem me entristecido bastante. Estava meditando naquele versículo de Mateus, capítulo 16, que diz assim, que as portas, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu estive observando o seguinte, se há realmente, que eu acredito que há, uma tentativa de Satanás de destruir a igreja, eu acredito que ele não está usando uma maneira aparente de fazer isso. Eu acredito que nós, como cristãos, a gente imagina que o jeito de destruir a igreja é através de perseguições. Agora, nesse momento que nós estamos passando, por exemplo, tem muita gente falando que é uma tentativa de Satanás de fechar as portas da igreja, né? Através dessas sanções que estão sendo decretadas, pedindo, solicitando que se evite essas aglomerações. E eu tenho percebido assim, uns pastores colocando, líderes colocando culpa no diabo, né? Ele realmente quer fechar a igreja, fechar as portas. Mas sabe o que eu tenho percebido? A igreja está sendo destruída de uma maneira diferente daquela que nós pensamos. Porque eu tenho visto, e eu acabei de ver recentemente, aqui nas redes sociais, pessoas muito conhecidas, muito famosas no Brasil, dando resposta um ao outro, sabe? Respostas bem grosseiras. A verdade, gente, é que os pastores estão se degladiando, os líderes estão se degladiando. Quando um pensa de um jeito, aquela forma como ele pensa é absolutamente certa. Qualquer pessoa que pensar diferente do modo como ele pensa, não deveria ser chamado de pastor, não é nem líder, a gente não pode considerar, e todas as outras coisas que a gente ouve. Aí, em contrapartida, o outro vem responder e responde da mesma maneira. Olha, hoje nós temos a seguinte discussão: fechar ou não fechar as igrejas? Quem é do lado? Porque, gente, se tem uma coisa que tem dividido, que tem... Gente, a política, as eleições passadas foram só uma amostra grátis do que realmente nós somos. Porque eu acredito que as crises, elas revelam quem a gente é. O que é que nós estamos vendo? Dois partidos, né? O partido dos fecha a igreja e o partido dos não fecha a igreja. Aqueles que dizem assim, olha, nós temos que fechar, porque o governo solicitou para se evitar aglomerações de 100 pessoas, igrejas grandes que tem 5 mil, tem 800 mil pessoas, estão fechando. E aí, em contrapartida, outro grupo, né, diz assim, isso é falta de fé, onde está o Deus dessas pessoas? Não se pode fechar a igreja. E a gente percebe que, assim, quem é a favor que se feche as igrejas, quem é a favor de que a gente realmente obedeça às sanções, às sugestões do governo, diz que quem não fechar está sendo imprudente, está sendo religioso e está sendo um monte de coisa. E quem acha que a igreja não pode ser fechada, a igreja tem que estar aberta, esse é o tempo de... as pessoas vão estar desesperadas, as pessoas vão procurar ajuda, as pessoas precisam encontrar as portas das igrejas abertas, e quem fecha está errado, e é falta de fé, é porque seu Deus não presta. Eu percebo que essa é a forma, se continuarmos assim, essa é a forma que Satanás vai destruir a igreja. Porque a unidade, como diz Scott, a unidade, ela exige humildade.
E não há humildade de se entender que a minha posição está certa, mas a do outro também está. Qual é o seu contexto? Qual é a sua realidade hoje? O que é que você sente na sua igreja, no seu bairro, na sua região? O que é que você sente que é prudente, que é a direção de Deus você fazer? A gente não consegue entender se uma tradução que o Douglas Gonçalves dá para a unidade, para essa diversidade de visões, que eu acho muito interessante. Ele diz que é como se fosse esse mouse, né? Uma pessoa vê desse lado, outra pessoa está vendo desse e outra pessoa está vendo desse, enquanto outra está vendo desse. Então, muitas vezes as pessoas têm visões diferentes da mesma coisa, só que nós só estamos enxergando um dos lados e nós estamos tão convictos de que o nosso lado é o certo que nós apontamos para o que está do outro lado e dizemos a sua visão está errada, sendo que ele também está olhando para a mesma coisa, mas de uma posição diferente, de uma visão diferente. Mas a gente não consegue admitir que o outro que está expondo uma opinião diferente da minha, ele também possa ter razão. É uma guerra, gente, é uma briga entre líderes. Eu percebo, eu fiquei tão triste ao ver essa resposta, sabe, de um grande líder. Eu acho tão desnecessário. Por que nós temos que responder? Por que a gente não pode ficar calado e orar? Por que a gente tem que dar uma resposta? E eu vejo, sabe, todo mundo tão cheio de razão, todo mundo assim, tão possuidor da verdade, sabe? Eu acho que isso sim é o que vai destruir a igreja. Essa falta de humildade de olhar para a visão que o outro tem e dizer amém. Se você quiser pensar assim, não tem problema. Mas já causa uma separação, já causa uma briga, uma inimizade, uma porfia, um partidarismo. Gente, hoje tudo causa partidarismo. Quem está do lado automaticamente se coloca como inimigo daquele que está do outro lado, daquele que tem uma opinião diferente. Não há mais um pensamento empático. Bem, na minha igreja hoje eu não vou fechar, mas se você fechou a sua mão, eu não preciso dizer que você tá errado, que você não tem fé, que você não serve a Deus. E se eu resolvo abrir, amém. Eu também não preciso criticar quem fechou e vice-versa. Eu acredito, a minha opinião pessoal, nós temos que ser prudentes. A gente não precisa causar perseguição desnecessária para a igreja. Se as pessoas precisarem da gente, a gente pode deixar um telefone de contato, a gente pode deixar um Instagram, um WhatsApp, a gente pode deixar tantos meios de contato. Se as pessoas precisarem de nós, vamos estar à disposição. Se eu vejo que é prudente obedecer os governos, as sanções, então, na minha opinião, vamos obedecer. Se não pode reunir 100 pessoas, então não vamos reunir. Vamos fazer 2 cultos, vamos fazer da forma que a gente acha prudente. Mas essa briga nas redes sociais, e o pior de tudo, gente, essas brigas, elas estão acontecendo e pessoas que não amam a Jesus estão vendo. E olha o referencial que nós estamos sendo. Olha o exemplo que nós estamos dando. Que mau exemplo, na verdade, de ficarmos discutindo e degladiando nossa opinião na frente de pessoas que não amam a Deus e que veem a igreja como um lugar onde elas podem ter paz. E, infelizmente, muitas delas têm olhado para esse posicionamento, para essas posturas e têm se decepcionado, têm se entristecido. Gente, as crises mostram quem nós somos. Nossa arrogância, nossa falta de humildade, nossa falta de perdão, tudo isso está se revelando nesses momentos. Então, vamos revelar o amor, vamos revelar o perdão, vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso Estado. Vamos pedir o Senhor misericórdia. Fiquem na paz. Que Deus abençoe.